No início do século XIX, o vice-reino da Nova Espanha era a mais rica e populosa colônia da Espanha, mantendo um controle excessivo sobre a região, resultando em queixa dos crioulos. A sociedade da Nova Espanha estava dividida em espanhóis de nascimento, os guaxupins, que detinham todos os cargos mais importantes da administração pública, crioulos, a elite local descendente de espanhóis que, apesar de proprietários de terras, não possuem os mesmos privilégios que os guaxupins, e indígenas e mestiços, que eram trabalhadores explorados pelos guaxupins e crioulos. Em 1808, quando Napoleão Bonaparte tinha tomado o trono espanhol, as rivalidades políticas aumentaram na cidade do México. De um lado estavam os realistas, defensores da Espanha, gauchupins em sua maioria. Propuseram então que a colônia deveria se manter submissa e esperar chegar novas ordens da metrópole. De outro lado estavam os autonomistas do cabildo da cidade, que seria a Assembleia, de maioria crioula, liderados por Francisco Primo Verdade e Juan Ascarate. Esses defendiam que o vice-rei José Iturrigaray deveria assumir provisoriamente o governo da Nova Espanha. Apesar dos crioulos defenderem a formação de uma junta governativa fiel ao rei espanhol deposto, a proposta de uma administração separada da Espanha alarmou os guaxupins, quando Iturrugaiaray convocou uma reunião de todos os cabildos da Nova Espanha. Os realistas resolveram agir. Em setembro de 1808, o vice-rei foi preso juntamente com grande parte dos crioulos que defendiam a junta provisória. Desta maneira, coube aos crioulos de regiões periféricas, aliados a grupos indígenas e mestiços, a liderança na luta pela independência. Em Querétaro, um grupo de ricos crioulos se organizou para depor os realistas da Nova Espanha. Entre os conspiradores se encontrava o padre Miguel Hidalgo e Costilla, pároco da cidade de Dolores. Hidalgo era crioulo, padre, acadêmico, iluminista e defensor das causas dos grupos explorados. Por isso contava com a admiração de indígenas e mestiços. Em 16 de setembro de 1810, Hidalgo convocou as massas populares para lutar contra o domínio espanhol. Esse episódio passou à história como o Grito de Dolores, marcou o início da luta pela independência do México e transformou Miguel Hidalgo Costilla no primeiro líder desse processo, à frente de milhares de indígenas e mestiços. Apesar de não ter nenhuma proposta clara para o futuro do país independente, o discurso de Hidalgo era a favor do fim da escravidão, da devolução das terras aos povos indígenas e a independência em nome da Virgem de Guadalupe. Repercutiu em várias regiões, fazendo com que tropas desordenadas e mal treinadas se formassem em quase toda a Nova Espanha. As batalhas entre realistas e rebeldes, então, tiveram início. Hidalgo acabou sendo vencido, preso e fuzilado em 1811, mas a luta popular continuou sob a liderança do padre José Maria Morelos e Pavón e de Ignacio López Rayón, dessa vez com tropas mais treinadas e causaram grande temor aos realistas. A Guerra de Independência do México se tornou uma guerra civil entre a população indígena e mestiça, que tomou a frente da batalha, e a elite crioula, que não queria perder seus privilégios e, portanto, não estava disposta a ceder às reivindicações populares. Em 1815, depois que Morelos foi preso e fuzilado, as rebeliões populares foram aniquiladas pelos crioulos. Nesse mesmo ano, o rei Fernando VII, que havia recuperado o trono espanhol, iniciou uma perseguição aos crioulos que tivessem defendido qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de ideal na América. A partir deste momento, a Nova Espanha entrou em convulsão novamente, e então, com os crioulos na liderança da rebelião, focalizaram as guerras contra a metrópole e seus representantes, os guaxupins. Em 1821, Agustín de Iturbide, um espanhol, passaria a defender a causa da independência. O Exército da Libertação entraria na cidade do México, forçando a renúncia do vice-rei espanhol e a assinatura do Tratado de Córdoba, no dia 24 de agosto de 1821, que reconhecia o México como nação independente. No entanto, Iturbide se autoproclamou imperador, o que levou a uma rebelião dos mexicanos.
O movimento contra Agustín Iturbide levou à criação dos Estados Unidos Mexicanos em 1823, consagrando Guadalupe Victoria como o primeiro presidente do país no ano seguinte. Desde então, é comemorado o Grito de Independência no México com um evento conhecido como o Grito de Dolores, o grito de batalha proferido por Miguel Hidalgo y Costilla, que marcou o início do processo de independência do México da coroa espanhola em 1810. As comemorações iniciam-se na noite do dia 15 de setembro na Cidade do México, tendo por epicentro das festividades o Zócalo, que é uma das maiores praças do mundo. Mais de 500 mil de pessoas reúnem-se ali todos os anos. É tradição o presidente repetir o grito de patriotismo, seguido pela multidão entusiasmada que responde com um viva. Então, no dia 16 de setembro de cada ano, com uma celebração oficial na Praça da Constituição, realizada no Palácio Nacional, sede do governo central da Cidade do México, ali se realiza um desfile para dar início à intervenção do presidente desse país. É tradição que a celebração comece fazendo soar o sino de Dolores, também localizado no Palácio Nacional. Ao final, um lindo show com fogos de artifícios ilumina o céu noturno.